Muito bom dia, chegamos então nessa quinta-feira, 15 de junho, dia extremamente importante que foi ontem nos mercados mundiais. Vamos entender em detalhes o que cada fator contribui no mercado brasileiro e nos seus investimentos, tá? Pois bem, vamos lá. O ponto mais importante começou com os Estados Unidos, mas antes, o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas do mundo, fechou a 102 pontos, ou seja, o dólar vem perdendo valor frente a outras moedas. Não é uma particularidade do Brasil. Inclusive o euro para o dólar está 1,08. Por que isso aconteceu? Justamente pela decisão do Banco Central americano, que ontem manteve a taxa de juros inalterada depois de 10 altas consecutivas. Essa primeira alta, que tinha começado em março de 2022, o Banco Central americano, Federal Reserve, subiu por 10 reuniões consecutivas até chegar ao patamar de 5 e 5,25, que é onde os juros americanos se encontram hoje, e ele deixou portas abertas para subir nas próximas reuniões, justamente pelo fato da inflação ainda estar bem longe da meta de 2% estipuladas por eles, como eu expliquei no vídeo de ontem. A inflação nos Estados Unidos está por volta de 4%, mas o núcleo da inflação, que é quando você retira os preços de alimentos e energia e vê o preço do restante dos componentes que formam a inflação, ainda está o dobro da meta estipulada pelo Banco Central, mais que o dobro, que está mais de 4%. Isso faz com que o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, tenha seguido na linha que eles erraram ao achar que a inflação não seria tão persistente, que sim alcançarão a meta, mas que não será tão rápido quanto imagina. Quem me acompanha nos últimos 2 anos, quando o Banco Central americano, seguido por todos os outros do mundo, vinha injetando trilhões de dólares na economia, a gente falava que, baseado nos ciclos econômicos, era inevitável que essa inflação viesse em algum momento e que ela seria muito mais persistente do que imaginavam, justamente por ter uma quantidade absurda de dinheiro em circulação. Sim, estão retirando dinheiro aos poucos os bancos centrais, subindo a taxa de juros e retirando da economia também com recompras dos ativos e das dívidas, mas mesmo assim ainda tem muito dinheiro em circulação se comparado a períodos pré-pandemia. Portanto, o dólar vem perdendo valor frente às outras moedas, ainda mais que o Banco Central Europeu deverá subir a sua taxa de juros amanhã. Lembrando que hoje, quinta-feira. Lembrando que o Banco Central Europeu foi um dos que mais demoraram em começar a subir, negando uma evidência concreta, que era a inflação no mundo todo. Então eles deverão seguir no projeto de alta da sua taxa de juros para conter a inflação, que também está longe da meta dos 2% estipulada pelo Banco Central Europeu, e isso faz com que o dinheiro flua, ou a expectativa faz com que os mercados antecipem esses movimentos. Portanto, o dólar, novamente, como eu falei, vem perdendo valor frente a outras moedas. A Alemanha, que eu já falei nos vídeos anteriores, que está em recessão técnica por 2 trimestres do PIB caindo, divulgou vendas no varejo, 2,16% de queda no ano e 1,1% no mês. Lembrando que a Alemanha é sim ainda o carro-chefe e deverá ser por bastante tempo da zona do euro. E a Argentina, que divulgou a inflação de 7,8% no mês e 114,2% no ano. A sua moeda desvalorizou frente à taxa oficial. A taxa oficial, que está por volta de 240 pesos por dólar, é basicamente uma taxa inexistente frente ao mercado, que é negociado lá nas ruas a mais de 400 pesos, em alguns lugares chegando a 500 pesos. Quem me acompanhou, em outubro eu fui para Cuba, agora em março eu fui para Venezuela junto com o Brasil Paralelo, que inclusive estreamos antes de ontem o documentário Infiltrados Venezuela na plataforma do Brasil Paralelo. Coloco aqui o QR Code para ter 20% de desconto na assinatura. E agora, dia 2 de julho até dia 8, eu estarei na Argentina, mostrando também a realidade por lá, como a gente vive, ou como as pessoas estão realmente vivendo com essa inflação de 114% e o quanto isso é refletido nas ruas. Veremos de lá nos próximos dias, tá? A China anunciando em breve pacotes que deverá passar por
mais intervenção, mais dinheiro na economia, mais estímulos dados pelo governo, principalmente ao setor imobiliário, que é aquele que representa mais de 20% do PIB chinês. O que a gente viu foi que o governo chinês vem fazendo reuniões com empresários importantes locais para definir quais estímulos eles terão que dar. Mas uma coisa é certa, virão mais intervenções e mais estímulos chineses para fazer com que a economia cresça, porque os dados por lá vêm apresentando desaceleração forte no setor industrial, no setor de serviço, no desemprego entre jovens, enfim, e uma grande parte das empresas de capital aberto do setor imobiliário já vem dando calote em parte de suas dívidas, tá? E aqui no Brasil, a Bolsa fechou acima de 119 mil pontos, pela primeira vez desde 21 de outubro do ano passado, de 2022, os juros futuros chegaram a cair 32 basis points, ou seja, quase, mais de 0,3%. Eu venho falando faz tempo que há espaço para a taxa de juros cair pelo menos mais uns 2 movimentos no ano. Já caiu forte no último mês. E eu também já fiz um vídeo explicando como isso funciona. Está disponível aqui no meu canal do YouTube, detalhadamente explicando a correlação da taxa de juros, da taxa de inflação, da taxa de juros nos Estados Unidos, o que é o juros futuro e como ele funciona. E isso faz com que a renda fixa ganhe valor. Taxa de juros futura para baixo, a marcação a mercado leva a renda fixa para cima. Por isso é importante conhecer esses conceitos. E por que a curva de juros no Brasil caiu tanto, fazendo com que o mercado tenha uma expectativa de melhora no mercado brasileiro? A S&P, ela revisou para positivo o rate, a nota de crédito do Brasil, que continua em BBB- e B, ou seja, revisou de estável para positivo, tá? O que ele falou é basicamente o que a gente vem falando aqui diariamente, tá? O risco das reformas serem revertidas pelo Congresso e pelo Senado é extremamente baixo. Marco do saneamento, autonomia do Banco Central, e isso faz com que pontos importantes institucionais que tenham sido alcançados pelo Brasil não sejam revertidos, tá? Outro ponto que ele falou é que se o arcabouço fiscal for aprovado, que ele é mais frouxo do que o teto de gastos, mas também não é tão péssimo quanto se esperava, dado um governo do PT com Lula extremamente radical. Também já expliquei sobre esse arcabouço fiscal aqui, que sim, ele é ruim, sim, ele aumenta o endividamento do Brasil, sim, ele poderia ser muito melhor, sim, a dívida do Brasil continua crescendo, mas está longe de ser extremamente radical, como alguns desenharam, como Lula queria, como a Glaze queria, e etc e tal. Portanto, como a expectativa estava extremamente baixa, dado esse radicalismo do executivo no Brasil, a perspectiva foi de estável para positiva, porque as coisas sim estão ruins, mas poderiam estar muito piores. E eles enalteceram a importância de um Banco Central independente, como também a gente fala nesse canal, explicando exaustivamente essa importância. Agora, Lula continua no seu discurso e no seu palanque. O que ele está fazendo é uma intermediação para tentar restatizar parte da Braskem. A Braskem hoje, ela tem uma participação, a Petrobras tem 36% de participação na Braskem, e o que está acontecendo é que uma parte dessa, a Braskem quer vender uma parte para salvar a Novonor, que é antiga Odebrecht. E na luta para comprar essa participação da Braskem está a Unipar, que é uma empresa de capital aberto, uma empresa baiana, privada, petroquímica de capital aberto, e a Petrobras querendo entrar no jogo, ou seja, a Petrobras compara a participação da Braskem, aumentar sua participação na Braskem para salvar a Novonor, que é a antiga Odebrecht. Tudo do mesmo jogo que a gente ouviu falar em anos passados. Esperemos que a Unipar consiga comprar para que a gente não tenha mais uma empresa estatal nesse governo triste que o Brasil está vivendo. Um ótimo dia a todo mundo.